Fala minha gente, tudo bem? Espero e desejo que sim. Bom, equipamento montado para gravar umas aulas, mas antes, enquanto tomo meu café da manhã, bora lá para mais um react de um conteúdo totalmente excelente deste programa aqui. Perguntar não ofende, dessa vez com o Jonas Madureira. A gente já reagiu ao Augusto Nicodemos nesse programa, né? E dessa vez vamos ao Jonas, que vai falar, de acordo com a descrição do vídeo, sobre marxismo cultural. Bora lá nessa jornada ver aonde a gente vai parar. Opa! O marxismo cultural, que tem contaminado diversos aspectos da sociedade, é uma visão apenas econômica e política? Eu não sei vocês, mas parece que é um hábito desse tipo de programa fazer escada, né? Para o cara responder. Não é uma questão, a gente não tem um problema aqui. A pergunta se autorresolve. O marxismo cultural, seja lá o que isso signifique, me parece que o adjetivo cultural já me diz a área ou o campo ao qual responde, que tem contaminado diversos aspectos da sociedade, ou seja, quem está perguntando já disse que está contaminando a sociedade. É uma visão apenas econômica e política? Pela própria pergunta diz que não, porque está contaminando a sociedade, e é marxismo adjetivado de cultural. E me parece que cultura, economia e política a gente deu uma fragmentada para analisar melhor na realidade. Então, assim, a pergunta se auto-resolve. A menos que o Jonas surpreenda a gente e diga, olha, tem um problema na questão. E aí, ou explique pra gente o que é marxismo cultural, destrinche aí a temática, ou diga, olha, não necessariamente está contaminando diversos aspectos da sociedade. A menos que ele faça algo, a pergunta se resolveu e ele só vai usar de escada para comentar o que quiser. Bora descobrir onde a gente vai parar, vai. Jesus. Muito se fala hoje sobre a influência do marxismo cultural na esfera principalmente econômica, na esfera política. A grande pergunta que se faz é se é a... Peraí. Pelo que eu entendi, existe o marxismo cultural que influencia a esfera econômica e a política. Então, o pai de todos é o marxismo cultural e ele tem aí um dos seus braços na economia e outro na política. É isso? Mas então, por que tem um adjetivo cultural? Não era melhor só manter aquele velho sempre marxismo? Bom, não sei do que a gente está falando ainda. Apenas nessa esfera, apenas do ponto de vista econômico e político, que o marxismo cultural opera, ou se ele opera também em outras instâncias culturais, religiosas. Se o nome é marxismo cultural, me parece que ele opera exatamente em outras instâncias, no cultural, e não na política e econômica. Porque assim, até onde eu sei, se inventou esse termo, que não significa absolutamente nada do meu ponto de vista, mas vai que você me convence, me dá uma definição clara. Mas até onde eu sei, exatamente porque diz que marxismo é uma coisa de economia política, ciência dura, que esqueceu a cultura, esqueceu a ideologia, que depois o pessoal descobriu que não tinha produção cultural, então mudou a estratégia. O pouco de lavagem cerebral que eu já ouvi falar, porque é isso que é, diz a respeito disso, né? Então, a menos que a gente esteja descobrindo um novo elemento, eu não faço ideia do que a gente está falando, tá? Até agora, assim, existe o marxismo cultural e ele está influenciando a economia e a política. E outras áreas. Sim, porque o próprio adjetivo cultural já diz que é de outra área, mas pode ser que eu seja um pouco ingênuo. E eu acredito que sim. Quando a gente fala de marxismo cultural, tem inclusive, é um termo bastante complexo, porque tem teóricos que acham que o marxismo cultural é até mesmo uma invenção. Mas... Sim, porque como não tem definição até agora, me parece que tiraram do além essa definição. E inventaram um negócio pra gente ficar preocupado com ele. Pra mim parece uma conversa de doido, a gente tá falando sobre um nada, assim, até esse momento. Então tem teóricos que acham que não existe. Óbvio, porque por enquanto parece que não existe mesmo. A própria ideia de que é um marxismo cultural que influencia a economia, já tira a própria definição do adjetivo cultural ao marxismo. Então, bom, vamos ver aonde vai parar essa conversa. Jonas, me ajuda aí, mano. Mas o fato é que autores como Gramsci, ou como o próprio Louis Althusser, são representantes daquilo que se convencionou chamar de marxismo cultural. A ideia... Quê? Assim, Gramsci nunca fez esse negócio de dizer, gente, tem uma nova estratégia, um novo conteúdo, ó, o marxismo cultural. E nem o Althusser fez isso. Ela pegou, olha aqui, gente, olha o marxismo cultural. Nada a ver. O que existe é alguém que inventou um conceito, marxismo cultural, e disse, Gramsci e Althusser podem ser exemplares. Ok. Só que o Gramsci e o Althusser não fizeram isso.
E o que eles estão discutindo a seu tempo, o Gramsci na Itália fascista, enquanto preso, porque estava na mobilização revolucionária dos operários e tudo mais, e lembrando, fascismo é contra comunista, contra socialista, contra essa galera, tá perseguindo esse povo. Ele está pensando como mobilizar a classe operária, como disputar os corações e as mentes que estão ali num âmbito de disputa, esse é o ponto, que está em disputa, e o fascismo também ganha essa disputa. Então como que a gente mobiliza? Está pensando nessas estratégias. E descobre que existem estruturas de poder e de produção de conteúdo que estão na mão de um grupo. E que aí você tem que disputar, tem que fazer essas coisas. A mesma coisa o Althusser na França. Ele descobre a questão dos aparatos ideológicos, que são sistemas de dominação. Dominação por conteúdos de interpretação da realidade. Só que assim, isso não tem nada de novo. Quer dizer, tem novo pro marxismo, tem um novo de explicitação disso no problema da modernidade capitalista, de como a gente vive hoje, mas disputar ideia por disputar ideia é mais velho que andar pra frente. Assim, todo mundo sabe disso. Ou sempre soube, imagino eu. De que a revolução não deveria acontecer a partir de um contexto que envolva apenas o agenciamento de determinado grupo social, mas também da maneira de pensar, do modo de pensar. Então é bem interessante. Mas de que a revolução vem também por conscientização, isso é ponto de partida. Qual foi a descoberta desse marxismo cultural que vocês inventaram? O que alguém inventou, sei lá. Assim, conscientização da classe, produzir conteúdo para a galera se mobilizar, se preocupar com um tipo de produção e de disputa teórica que vai mobilizar um monte de gente, o máximo de pessoas possível, em diferentes âmbitos, a partir de diferentes âmbitos, isso é mais velho que andar para frente. Assim, e dentro do marxismo, dentro da mobilização operária, antes de Marx nascer já se fazia isso, antes de Marx começar a produzir esse conteúdo, já se fazia isso. Assim, até o próprio Lenin, né? Começo do século XX, olha, não existe prática revolucionária sem teoria revolucionária. Não estou entendendo qual foi a descoberta, qual foi o negócio. O negócio é que tem que disputar esses elementos? Lógico que tem. Que tem dono, mídia tem dono, TV tem dono, rádio tem dono, produção de livro tem dono, passa por esse tipo de estrutura. Então a gente tem que disputar e entender como funciona. Não entendi ainda qual é o perigo do marxismo cultural e o que é isso, afinal, né? Então agora tá de boa. O Mário Ferreira dos Santos qualifica esse tipo de fundamentação da revolução pela mudança da maneira de pensar como a invasão vertical dos bárbaros. Assim, não sei se vocês já tiveram o desprazer de ler Mário Ferreira dos Santos. Mas essa que ele está comentando é o nome de um livro no qual a proposta é: existiu no passado, uma cultura greco-romana que via o perigo da invasão horizontal dos bárbaros. Né? E quem são os bárbaros? Os estrangeiros, aqueles que não são greco-romanos. Então os bárbaros estão invadindo e põe em risco a nossa cultura greco-romana e aí judaico-cristã ocidental depois, né? Que pro Mário vai ser isso, né? Cultura judaico-cristã ocidental, greco-romana clássica, a estrutura que nós temos de cultura elevada está em risco por causa desses bárbaros que querem ir contra a ordem e não sei o que lá. Bom, então aí depravando valores, essas coisas todas. É isso que é marxismo cultural? Essa depravação? Mas, assim, isso não existia no período do Mário, ninguém falava em marxismo cultural, e o que você tá fazendo é botar uma ideia fora do lugar, cara, assim, tá completamente bagunçado. Mas já que ele tá falando de bárbaro, deixa eu fazer um comentário aqui. Prefiro, aqui ó, Leopoldo Zé, faz mais sentido discutir barbárie e gregos a partir desse livro aqui. Aproveitar para fazer uma publi do canal Não é Heresia. Hoje é dia 25 de janeiro, amanhã é dia 26, a gente vai ter o último dia do mini curso de filosofia latino-americana, e eu vou usar esse livro aqui, ó, do Leopoldo Zé, Discurso desde a marginalização e a barbárie. Sabe por quê? Porque o Zé fala assim, cara, é verdade, os gregos e os romanos olhavam do seu ponto de vista, de sua tradição, os bárbaros como aqueles que não sabiam falar grego, aqueles que não sabiam a língua, ou melhor, que não tinham o logos verdadeiro de interpretação da realidade. Acredita? Então, eles diziam, esses caras não entendem nada, não pensam nada, não interpretam o mundo de maneira real, dura, como ele realmente é, porque eles não têm o logos, não falam a nossa língua. E o Zé fala, é real, isso aconteceu. Só que o bárbaro, sabe o que ele fez? Aprendeu a língua grega e sua estratégia para lutar contra a relação de dominação da língua grega sobre os bárbaros, porque o bárbaro não é só o estrangeiro que está para fora do muro, tá? São aqueles povos que foram escravizados e trazidos para dentro.
Então o bárbaro, que é aquele que não fala grego, o estrangeiro, aprende a língua grega e barbariza. E o Zé tem como proposta. E é esse o nosso trabalho. Barbarizar a língua do dominador para utilizar os seus recursos contra a relação de dominação. Só que veja, isso não é marxismo cultural, o Zé nem era marxista, isso é simplesmente compreender de que, do ponto de vista do bárbaro, o grego é o dominador. E esta língua dominadora está escravizando ele, então ele precisa de recursos para lutar contra isso. Do ponto de vista do grego, isso é uma ameaça para a sua situação de dominação. O Mário Fernandes está em defesa dos gregos. E o Zé está em defesa dos bárbaros. E do ponto de vista do Zé, estamos falando da América Latina. Ele até resgata uma história muito massa do conto do Caliban, do Shakespeare, no qual sempre fala pro escravo, né? O cara fala assim, olha, você nunca vai aprender a falar o grego. E o Zé, é isso, esses caras olham pra gente e falam isso, vocês nunca vão ter a cultura elevada como a nossa. Então o que a gente tem que aprender é usar os recursos que ele tem contra eles e destruir esta ordem e produzir um conteúdo consciente das relações de opressão e de transformação. E veja, Zé nem tá falando de revolução, não tá falando de socialismo, não tá falando de nada disso. O que vocês estão falando, cara? E o Zé tá escrevendo isso, sei lá, na década de 60, 50, um negócio faz muito tempo. Então, pô. Ai. O que é marxismo cultural, afinal, Jonas? Me explica. Porque o Gramsci não é, Althusser não é um nome dado para falar sobre alguma coisa e eu ainda não sei o que é. O que é? Mário Ferreira dos Santos entendeu que, do ponto de vista econômico e do ponto de vista até mesmo político, o viés socialista, marxismo, se mostrou um fracasso. Não deu certo em todos os... Peraí. Não tem como o Mário Ferreira dos Santos ter visto isso. Ele morreu em 68. Aí você me quebra, né, meu lindo? Ele não viu. O cara tá num momento em que ele tá vendo o auge do negócio. O auge desses movimentos. No qual não tem decadência nem crise. O ponto dele é uma questão moral, no qual ele está preocupado com um certo tipo de civilização e de cultura e bibibi, bobobó, e numa posição relativamente reacionária. Então, assim, você pode até pós-perestroika, pós-dissolução da União Soviética, comentar, olha que acabou a história, os movimentos comunistas, tudo provou fracasso. O que é mentira, mas esse não é o motivo do vídeo aqui. Não vamos nem falar sobre os êxitos, as transformações, o aprendizado histórico, o que é China, o que é Cuba, o que é Coreia do Norte, quais são os problemas que estão vivenciando, o que é Vietnã, o que são outros processos de socialismo no século XXI, que a gente está aí em ebulição e vivenciando a história. Não vamos falar sobre essas coisas, né? E nem sobre os avanços que os capitalistas foram obrigados a aceitar por causa da luta dos trabalhadores em outros países, em outros territórios e tudo mais. Vamos fingir que nada disso aconteceu, que é tudo um fracasso, uma violência. Tudo bem, digamos que seja isso. O Mário não falou disso. E nem viu isso. Então você pode ter essa percepção, mas você está colocando em cima de um autor que já morreu. Lugares em que foi testado essa cosmovisão, o final projeto, foi né, deprimente. cosmovisão. O final não Que foi deprimente? adequado, mostrou que é inaplicável. Sim, a gente vê hoje, né? Como é deprimente. Como foi... como é desastroso o que está acontecendo na China, por exemplo. Né? Desastroso. Ou antes do embargo feito dos Estados Unidos contra Cuba, o que é sair de um país colonizado, subcolonizado, dependente, violentado, destroçado por uma ditadura militar, para um povo 100% alfabetizado, com acesso à educação, acesso à saúde, com melhora de condição de vida, com relações e tudo mais. Aí chega a dissolução da União Soviética, embargo mantido até hoje. Ué, aí fica fácil dizer que é um desastre, né? Solta o embargo, libera o embargo pra gente ver o que acontece. Mas não vamos falar sobre essas coisas porque é tudo deprimente, o comunismo dá errado, tudo errado. Na história deu tudo errado. As condições naturais do ser humano, é uma violência contra a dignidade humana. Condição natural do ser humano é o quê? Viver sob mediação de mercado? Sobre o tipo de violência que a gente sofre hoje, em que eu tenho que vender o meu tempo de trabalho, você tem que vender o seu tempo de trabalho, a gente tem que vender o corpo dos nossos filhos e o tempo de vida deles em troca de um salário lixo para tentar ter algum tempo de divertimento na vida e alguém enriquecer às custas dos trabalhadores. Isso é digno, isso é natural? Ah não, aí é de sacanagem, porque assim, isso é indigno, não é natural. Natural é essa maluquice em que a gente, por causa do sistema capitalista de exploração que visa lucro, aumento e manutenção de taxa de lucro, aumento de capital
capital em detrimento da vida das pessoas e da vida do planeta, que a gente está numa situação caótica em que talvez o meu filho, minha filha, teu filho, tua filha, teu neto, o pessoal que é de uma próxima geração não tenha ar para respirar, não tem comida para comer, não tem clima para suportar, não suporta o calor ou o frio extremos que vão rolar. A gente está vivenciando nesse ano aqui um monte de enchente, um monte de desgraça, um monte de gente morrendo por causa desse sistema que é natural do ser humano. Tá de sacanagem, hein? Mano, inclusive. Conforme, inclusive, a história mesmo de países dominados e estados totalitários e marcados pelo regime comunista revelam. Quem foi dominado, quem foi invadido, foram os países subdesenvolvidos, dependentes. E a cada tentativa de libertação, a cada tentativa de autodeterminação de povos, a cada tentativa de revolução, de saída da dependência do mercado mundial, de enfrentamento contra o imperialismo, aí tem golpe, tem invasão e tem dominação. E não é por comunista não, viu? Eu acho que é por um paizinho bem crente que a gente tem e que inclusive acha que é a mão de Deus no mundo, né, para guiar a história. Então essa invasão deixou de ser uma invasão horizontal e passou a se tornar uma invasão vertical. Sim, se a gente olhar do ponto de vista dos Estados Unidos, é uma invasão de todos os lados. É invasão de território, é bomba, é matar gente, é destruição de tudo quanto é lugar. E Hollywood, produção de conteúdo em internet, fake news, invasão invasão da segurança em outros países, de tentar espionar e tudo mais, como a gente vivenciou aqui no Brasil, que a gente já sabe trocentas vezes, de dar golpe militar, de financiar golpe. É invasão de cima, de baixo, vertical, horizontal, dos lados, é por tudo quanto é canto. Por quê? Tem bomba, tem arma, vai pra cima pra se manter na ordem. E mesmo que destrua o mundo, dane-se. Bom, acho que a gente não tá falando de comunismo aqui, nem de marxismo cultural. Pelo que eu entendi, nós estamos falando dos Estados Unidos. O que é aquela invasão intelectual que o Mário Ferreira dos Santos qualifica, aquela mudança de pensamento, aquele investimento na maneira de pensar. Isso é muito interessante, porque quem investe em think tank, à torta direita, para ficar produzindo conteúdo na internet, conteúdo básico, chulé, para ficar divulgando coisa de finanças, de vender não sei o que, de conservadorismo barato, gasta dinheiro aos tubos para conseguir produzir conteúdo em defesa de ordem, conservadorismo e do imperialismo estadunidense. Quem que faz isso? Porque se descobriu que, pela maneira de pensar, a maioria da população não joga papel fundamental, mas sim a maioria que domina os mecanismos intelectuais, diretivos, de governança de um país. Eu estou me referindo. E quem domina isso? Hoje, na realidade, na história real. Quem domina os meios de comunicação? Quem pode comprar político, legislador? Quem pode pagar para não ser passível de ser punido pelos crimes que comete? Quem faz isso? A massa? O pobre? O marxista? Não! Quem faz isso é rico! É capitalista? É dono da bagaça toda? Quem coordena a divisão social do trabalho para onde deseja ir. Se você tem disputa entre elites, entre diferentes conglomerados, entre grupos mais conservadores e liberais, isso se dá dentro da manutenção da ordem capitalista. Não tem nada de marxismo. Não tem nada de mudança de nada. É manutenção da ordem e disputa de elite, que uma quer ser mais conservador, outro quer ser mais liberal, um ganha direito com conservadorismo, outro ganha direito com liberalismo. Ótimo. Só que a ordem se mantém a mesma e não tem nada de marxista nessa discussão. Absolutamente nada. A menos que o pessoal aí adjetivou cultural para o marxismo para dizer tudo aquilo que a gente não gosta. Aí pode ser que você chame disso. Mas assim, quem domina as coisas? Pô, pelo amor de Deus, quem pode pagar para fazer tudo o que quer? Quem pode destruir um ecossistema inteiro e a vida em cidades e gente, e um rio, matar gente, matar cidades e passar impune? Capitalista, rico, safado, pode fazer isso. Pode fazer o que quiser, tem grana para isso e produz os seus conteúdos ideológicos para se manter, para manter a ordem. É básico e é bem simples. A gente está quase lá, Jonas. Você está quase concordando com isso. Só que na cabeça desse pessoal que fala de marxismo cultural, quem toma essas decisões, quem está dominando esse negócio são os marxistas conspiratórios que sei lá de onde eles caíram do céu. Não é o verdadeiro dono do poder. Não é quem tem dinheiro quem determina o mercado mundial, né? Ai, me gasta. Referindo, por exemplo, a instâncias como educação, mídia e o direito, a justiça.
Se Quem domina a educação no Brasil hoje? Quem? Se não Croton, se não Grupo Lehman, se não essa galera que tem grana, que tem dinheiro para enfiar tubos nas universidades e produzir o conteúdo que quiser para fazer lobby para criar esse novo ensino médio que é uma desgraça que traz empreendedorismo e educação lixo para pobre, enquanto o rico tendo a disciplina clássica para passar em vestibular e ficar de boa. Classe média se dando bem nessa brincadeira também. Então assim, é marxismo cultural essa brincadeira? Ah, cara, é muito desvio do foco, né? esses três pilares de uma sociedade são dominados por uma mentalidade, por uma maneira de pensar. Não, são dominados por grupos que podem ter divergências ideológicas em pontos específicos, mas a ordem se mantém e a exploração capitalista também. Por mais que eles não representem a maioria das pessoas de uma sociedade, são eles que vão governar a sociedade, são eles Óbvio. que vão ditar as normas, são eles que vão ditar a moda, são Óbvio, só que não são os marxistas. De onde vocês estão tirando marxista? Oh, meu Deus. eles que vão ditar os padrões culturais, são eles que vão ditar os costumes, as culturas, as maneiras de se desenvolver e de se viver em sociedade. Então foi sabendo desse fator positivo que a cosmovisão exerce sobre uma sociedade. Que cosmovisão? A gente está falando exatamente do que o Althusser falava. Aparelhos ideológicos. São mecanismos, são estruturas, é mídia, é jornal, é TV, é internet, é aplicativo, essa birosca aqui desse raio desse aplicativo que a gente está usando para poder fazer o react, produzir vídeo, ou outras coisas que a gente usa como meio de comunicação. Esses monopólios, essas paradas que determinam a brincadeira toda. E quem que é dono disso? Marxista? Ah, mano. Bora, gente. Que o marxismo cultural se ergueu como uma espécie de possibilidade de revolução. É nesse sentido que a gente acredita que o marxismo cultural ele não é só uma possibilidade do ponto de vista político-econômico, mas também influenciador no aspecto religioso. É aí que tá, voltamos para a estaca zero. Tem o marxismo cultural, que foi a invenção aparentemente original de Marx e seus companheiros, e ele influencia a economia, a política e outras áreas. Então é um grande mal que está com seus tentáculos por aí. Só que aí entra no problema de, então, por que adjetivou de cultural, né? Qual que é a diferença de marxismo para marxismo cultural? Se adjetivou, quem é esse grupo? O que define? Porque você fez exatamente o contrário. Você botou marxismo cultural como ponto de partida, influencia a economia, a política e outros campos. O que é isso? O que é isso? E a gente nem definiu ainda o que é. Falou de dois autores que não se autodeterminam assim, que produziam conteúdo que não tem nada a ver com isso. É o lavagem cerebral, né? Sei. No aspecto cultural. É nesse sentido que muitos até perguntam se é possível um cristão, por exemplo, ser de esquerda, se é possível. Alguém depois me explica o salto, tá? Marxismo cultural, pula, cristão pode ser de esquerda? Eu acho que esse era o objetivo da pergunta montada. Chegamos aqui no objetivo central daquela pergunta que se autorresolvia. Não era falar sobre marxismo cultural, porque não se falou, a gente não sabe a definição até agora, do que se trata, quem são seus pais e mães e tios e avós. Não sabe como é que tá funcionando, a não ser dizer, olha, tem gente que domina as coisas aí, hein? Tem que disputar aí os aparelhos. Sim, todo mundo sabe disso, não entendi qual foi a novidade. Aí a gente chegou no ponto que eu acho que é o que interessava. Cristão pode ser de esquerda? Cuidado, hein? O marxismo cultural tá entrando na igreja também, porque eles querem isso, faz parte do projeto conspiratório. Pô, mano, toda essa volta faz um vídeo igual do Hernandes Dias Lopes que a gente reagiu, igual do Nicodemos diz. Cristão não pode ser de esquerda, que resolve o problema. Tá resolvido. Não entendi. Um cristão ser marxista. Eu tenho uma opinião de que esse tipo de pergunta é como se a gente estivesse perguntando o seguinte, o cristão pode ser ateu? Pode. Não é esse o tema do vídeo. Não é isso que você está discutindo. A questão, cristão pode ser marxista? Sim, sou um. Oi, bem-vindo. A menos que você diga que eu não sou cristão, ou que eu não sou marxista, ou que eu sou um não ser, né? Eu sou um não existente. Eu sou um ente que não existe. Vocês estão vendo uma miragem, vocês estão vendo um fantasma, um espectro do além. Assim, não é esse o tema, mas o cristão pode ser ateu? Pode. Pode ser ateu, por exemplo, de outros deuses.
Pode ser ateu, por exemplo, do sistema do mercado, que é um ídolo produzido pela mão humana, porque ídolo é isso, é aquilo que você faz, que o ser humano, enquanto sociedade, enquanto produto, o ser humano produz um negócio, e esse negócio passa a determinar sobre a vida dele. Porque o ídolo é aquilo que é produzido por mãos humanas e passa a decidir sobre a vida dos seres humanos. Esse é o problema do ídolo e da idolatria. E aí, à medida que ele passa a decidir sobre a vida dos seres humanos, os seres humanos justificam os sacrifícios e a violência realizada na vida concreta em nome da manutenção desse ídolo. Então, o mercado é um ídolo excelente no nosso tempo. Porque sacrifica as vidas humanas, media todas as relações, decide sobre o trabalho, decide quem pode ser empregado, quem não pode, quem está incluído, quem não está, quem vai ter condição de vida, quem não está, decide sobre praticamente tudo na nossa vida e a gente aceita e é um produto nosso que a gente poderia mudar, poderia regular, poderia alterar, mas foi feito pela nossa mão. A menos que a gente diga, não, isso aí é da natureza humana, da natureza divina, Deus fez o mercado. Bom, vamos ver quem está sendo idólatra, quem está sendo ateu nesse mundo, né? Eu sou ateu desse Deus mercado, por exemplo, tranquilamente, e cristão e marxista. Então, uma cosmovisão socialista, no seu sentido puro, no seu sentido O nome é projeto, tá? Não é cosmovisão, não, é projeto socialista. fundamental, ela é anticristã, ela Não é idolátrica, então ela é antagônica à cosmovisão cristã. Prova. Mas Jonas, não há nada na cosmovisão socialista que esteja, de alguma forma, adequado à cosmovisão cristã? Claro que tem. A gente tem uma cosmovisão... Se alguém tem uma cosmovisão cristã, se alguém não pode dizer que todas as coisas são inerentemente más. Aí temos um problema, porque foi isso que eu aprendi, tá? Que o ser humano não vai fazer coisa má, não é coisa boa, porque ele sempre vai fazer coisa má. Ele é corrompido por natureza. Exceto algumas janelas aí de bênçãos, de aberturas divinas, que na verdade é uma expressão divina de bem e tal, que reflete a Deus. É uma grande complicação que o pessoal diz que é cristianismo puro e simples, mas é bem entruncado. Mas tudo bem. O ponto de partida de uma teologia reformada, de uma teologia tradicionalmente protestante que ficou hegemônica, porque existem outras, tá? É que o ser humano é corrompido por natureza. A gente aprendeu isso com Nicodemos no nosso React. O problema do pobre não é a pobreza. O problema da pobreza é porque o ser humano tem o coração corrompido. E o rico tem o coração corrompido. E é isso que a gente faz, tratar dessa natureza pervertida, corrompida e má. E aí, bom, toda expressão é isso, né? Então, eu não sei como, de repente, não, mas tem coisas boas, claro que tem, porque Deus pode te aparecer de alguma maneira em uma outra ideia. Pô, cara, desculpa, a gente aprendeu de que é mal. E é por isso, inclusive, que a gente duvida de um projeto socialista. Porque a gente fala, jamais seria bom, porque o ser humano nunca vai fazer coisa boa. O ser humano sempre vai fazer coisa má, sempre vai dar problema. É incompatível com as bênçãos de Deus, porque a gente faz o mal, a gente quer fazer o bem, a gente faz o mal. Pô, essa é a base da crítica ao socialismo. A base da crítica de quem quer uma sociedade melhor. Que é uma sociedade que se esforce para ser mais igualitária. A pessoa fala, não, mas veja, a gente é mal. O ser humano sempre vai fazer o bem, pratica o mal, e pipipi, popopó, e somos decaídos. A salvação é de Deus, não é da gente. Não sei onde você vai dar, mas me parece que a queda ou ela tem que chegar agora ou ela vai desaparecer nesse discurso aí. A gente tem que entender que todas as coisas são criadas por Deus boas, mas por causa do pecado elas se tornaram más, elas vivem sobre os efeitos da queda. É previsível. Então, a socialista manifesta também elementos. Manifesta alguns elementos, mas por causa da queda. Dessa boa dádiva de Deus. Mas isso não significa que por uma cosmovisão apresentar boas linhas que refletem a verdade de Deus, que ela seja completamente adequada à realidade que a gente vive. Porque nunca vai ser completamente adequada à realidade que a gente vive. Aplica esse mesmo critério para todas as outras ideologias, inclusive a ideologia ortodoxa, da teologia ortodoxa protestante. Aplica. Aplica esse mesmo critério. E você vai descobrir, nossa, não bate. Não bate, porque assim é. Nós fazemos projetos, projeções limitados, porque somos seres humanos, seres finitos, seres que têm limite, não têm compreensão infinita, e através dos projetos limitados, nós realizamos ações tentando melhorar as nossas vidas. Só que serão ações limitadas, porque cada vez que você faz um negocinho, arranja outros problemas, aí você vai tentar resolver outros problemas, e assim a gente viveu e vive, criatura de Deus. É assim que a gente faz, meu lindo. Então, amado, a gente está construindo um mundo a partir de projetos e seus limites. E aí a gente avança,
erra, aprende, desenvolve outra coisa, pipipipopopó. Mas sabe o que a gente faz? Já que não vai dar pra fazer, então a gente mantém no erro pra sempre. E aí constrói um sistema capitalista maluco que destrói a vida de todo mundo, explora a vida das massas e a gente dorme em paz com isso. Diz, ai, meu vizinho tá sendo explorado, violentado, não tem condição de comer. Tudo bem, porque o mundo é assim mesmo, é da natureza humana. Você tá de sacanagem, cara. A gente construiu essa sociedade, a gente pode mudar ela. Sabe por quê? Porque ela não é Deus. Ela não é isso. Se for isso, a gente tá criando aí sim um ídolo. Então, se a gente fez, a gente muda. Então, se a gente pode mudar, por que não tentar? Mas vai dar errado. É óbvio que vai dar, assim como qualquer outro projeto, porque somos seres humanos. Então, aceitando esse limite do ser humano, eu tô achando que eu sou mais ortodoxo que vocês. Aceitando esse limite, que a gente não vai realizar o pleno bem, nós realizamos o possível. E quando se realiza o possível, se aprende o impossível. Quando tenta o impossível, se aprende o possível. E assim a gente vai transitando pela história e realizando a possibilidade de vida para as pessoas. A menos que a gente abriu mão e falou, pessoa não vai poder mesmo viver mesmo, que morra. Mas eu acho que isso está bem errado, bem equivocado, e não só do ponto de vista cristão, não. Do ponto de vista de que é muita sacanagem a gente falar que o outro morra enquanto eu tô de boa, não é não? É muita sacanagem. A gente quer que a sociedade persista, que as pessoas vivam, ou quer a destruição total? Se for, então abraça esse suicídio coletivo e vamos pro final dos tempos mesmo. Deixa o capitalismo destruir tudo, a gente olhar pros nossos filhos, pra minha filha e falar, filha, querida, olha, boa sorte quando você for mais velha, viu? Porque papai não vai estar aqui, você e seus filhos e tudo mais que sobrevivam. Gente. Viva a revolução. Mas já fui vencido pelo meu cansaço. Bora pra cima e parar de cair nessas lorotas. Opa, peraí, não vai embora ainda não. Deixa eu fazer minha publi. É o seguinte, eu podia estar matando, podia estar roubando, podia estar fazendo um monte de coisa que eu não deveria, inclusive defendendo o sistema capitalista. Mas não, eu só tô tentando pagar os boletos. E pra isso tô fazendo alguns cursos esse ano. E o primeiro eu vou lançar agora no dia 25 de janeiro. Evangélicos e Política no Brasil. Pra você ter mais informações, saber do que eu tô falando, o link tá aqui na descrição. Vai ser pela plataforma da Hotmart. Serão 3 aulas, cada uma de 1h30 mais ou menos, mais materiais complementares muito bacanas. Beleza? A proposta nesse ano eleitoral é a gente poder ter um conteúdo para analisar e compreender a realidade dos evangélicos do país e sua relação com a política, especialmente a tendência ao conservadorismo. E não só em âmbitos teóricos e tudo mais, mas na questão eleitoral, da reprodução social, das classes sociais. E aí, se você é militante, se você é de esquerda, se você é religioso de esquerda e militante, como eu espero que esse conteúdo possa te ajudar. Não para ter um conhecimento e informação geral, mas também para a gente poder atuar e interpretar o mundo de maneira objetiva, clara, que nos auxilie a agir no mundo, não só assistir o que está acontecendo nele. Beleza? Valeu pela paciência, tamo junto!